Você sente que algumas conversas são difíceis de serem conduzidas no trabalho? Principalmente aquelas em que você tem que fazer alguma cobrança ou corrigir algum comportamento desagradável? Calma que no vídeo de hoje eu vou te mostrar um caminho para deixar essas conversas muito mais claras e menos traumáticas. Fica comigo! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ó Quem Fala. Estou aqui de novo para ajudar você a levar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então é muito legal para você que está aqui assistindo já se inscrever, claro, e ativar também o sininho para receber as notificações desses conteúdos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento no trabalho, mais especificamente sobre conversas difíceis. Aquilo que a gente tem uma dificuldade de conduzir, de abordar, de começar, e muitas dessas situações acabam sendo postergadas, a gente vai empurrando com a barriga e quando vê aquilo virou uma bola de neve que fica muito mais difícil de resolver depois. Então, eu vou me propor hoje a trazer para vocês um caminho de clareza. Como a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva e minimizar os impactos que a gente tem em relação a esse relacionamento e o desconforto de ter esse tipo de conversa. Não é novidade para ninguém que relacionamento é um dos grandes desafios do ambiente profissional. Muitas empresas enfrentam esses problemas, alguns times enfrentam problemas graves de relacionamento e isso implica necessariamente e automaticamente em problemas até ocupacionais, de saúde ocupacional. Isso gera rotatividade, indenizações, isso gera inclusive improdutividade e prejuízo financeiro para essas empresas. O que é importante a gente deixar muito claro é que se você está numa empresa onde você já detectou, sendo líder ou não, que há problema de relacionamento, também há problema de liderança. Por quê? Os problemas de relacionamento estão ligados diretamente a problemas de liderança. A liderança tem uma responsabilidade muito importante em dar o tom e a qualidade dessas relações dentro do ambiente de trabalho. Então, se tem líder que está falhando com seu papel, é muito provável que a equipe vá sentir isso também e esse sintoma pode surgir dentro das relações profissionais entre as pessoas. O que a gente precisa deixar muito claro é que a comunicação é a base dos relacionamentos e é impossível que a gente faça a qualificação disso sem calibrar a comunicação, que é a minha missão de hoje nesse vídeo. Eu preparei uma lista para você percorrer um verdadeiro checklist antes de iniciar uma conversa difícil, que é uma das coisas que a gente mais posterga e que depois gera consequências muito mais graves. Vamos lá então, papel e caneta na mão, porque eu vou trazer para vocês um checklist importante para você ir percorrendo esses itens passo a passo antes de fazer essas abordagens. É importante que você faça essa checagem, porque esse passo a passo é um caminho de clareza, de objetividade, que vai não só esclarecendo as coisas para você, que vai tomar a iniciativa de começar essa conversa, que precisa tomar essa iniciativa, mas também para o seu interlocutor, para a pessoa que vai fazer parte dessa relação, vai fazer parte desse diálogo. Então vamos lá. Primeiro item que a gente vai tomar muito cuidado e que você vai de cara parar para pensar antes de iniciar essa abordagem. A primeira coisa que você precisa deixar claro para você mesmo é por que essa conversa ela é difícil. Uma das coisas que você vai precisar se responder é: essa conversa é difícil para você ou é difícil para o outro? Porque muitas vezes a conversa é mais difícil para nós que não queremos criar nenhum tipo de comprometimento. A gente é que não quer correr o risco de se indispor com alguém, a gente não quer assumir as consequências do nosso posicionamento. Então isso acaba se tornando difícil para nós. Mas aí a gente projeta no outro. Ah, mas é que se eu falar, o outro vai pensar tal coisa, o outro vai agir de tal forma. E na verdade, essa angústia, essa dor está na gente e o que a gente faz é projetar isso. Então a primeira coisa que é importante você esclarecer para você mesmo. É difícil por quê? O que é que está em jogo? E é importante fazer um balanço esse balanço que eu acho que assim,
É o pulo do gato. Veja só, faça aí uma análise. O que é mais vantajoso para você? É mais vantajoso arcar com as consequências do não dito, ou seja, ficar engolindo sapo, ficar engolindo situações que você sabe que estão acontecendo porque não houve um alinhamento, ou ir lá e conduzir uma conversa, passar alguns minutos na frente de uma pessoa e dizer para ela o que precisa ser dito. Faz o balanço, bota na balança aí, vê com qual prejuízo você está tendo que arcar mais. E aí sim você chega à conclusão. É difícil mesmo? O segundo passo dessa checklist é entender o objetivo da conversa. E aí são dois caminhos, duas linhas tênues que é importantíssimo a gente deixar muito esclarecido. Nessa conversa, o seu intuito é o quê? É julgar? É provocar? É expor a sua frustração? Ou é propor alguma ação? Ou é propor uma mudança real? Porque veja só, tem algumas situações que tiram a gente tanto do sério que a única coisa que a gente quer é vomitar as nossas frustrações, as nossas emoções e falar, cara, eu tô puto com isso, eu tô achando isso horrível, para de fazer. A gente só quer vomitar essa frustração. E aí o campo disso é que a gente acaba que não sai muito do lugar. Então é importante entender qual é o objetivo. Que tipo de ação você quer estimular no outro? Que tipo de mudança você quer provocar com essa abordagem? Só que para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos ter um plano de ação. Ou seja, a gente tem que pedir para o outro o que é possível que ele faça. Vou dar um exemplo simples aqui. Muitas vezes, quando a gente vê um colega de trabalho, algum subordinado, algum par, que está atrasando, que está folgando, que não está fazendo o que é de sua responsabilidade, a gente chega e fala, cara, você precisa ter mais iniciativa, você precisa parar de folgar. Veja só, você precisa se esforçar mais. Esse pedido é efetivo? Porque a pessoa pode simplesmente rebater e falar, não, mas eu estou me esforçando. Na percepção dela, o que ela está fazendo já é suficiente. É por isso que a gente precisa transitar por uma linha mais sólida, para que a gente tenha garantia de que o que você pediu pode ser atendido pelo outro. Terceiro passo deste caminho da clareza das conversas difíceis é abrir a escuta, que eu sei que também é um grande desafio, principalmente para quem acha que tem muita coisa a dizer. Veja só, por que a escuta ativa ela é interessante para a gente conseguir motivar no outro uma ação e uma mudança? Porque quando eu ouço alguém, eu estou comunicando para ela que a opinião dela é importante para mim. Então eu abro um caminho de conexão e uma via de duas mãos que é muito mais interessante do ponto de vista de resultados. Então sempre que você puder pedir a opinião do outro, se você faz uma abordagem, por exemplo, cara, eu acho que você não está mandando bem em tal trabalho, porque eu percebi tais e tais situações. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião e a sua avaliação sobre a sua performance? É interessante que você abra também essa escuta e pergunte qual que é a sua opinião, qual que é a sua percepção. Ou seja, o seu ponto de vista também é importante nesse contexto. Quando eu abro a escuta, eu estou criando um caminho de duas mãos. Eu estou comunicando para o meu interlocutor que estamos colocando na mesa duas opiniões, duas percepções, duas formas de olhar. E delas nós vamos extrair um terceiro caminho, certo? Isso é diálogo e não monólogo em dupla, que é quando só um fala e o outro escuta. O quarto passo desse caminho, também muito desafiador, principalmente se a gente já deixou para resolver isso muito para frente, dependendo do ponto de desgaste que a gente tá, a gente vai precisar silenciar as nossas emoções. Isso também é dificultoso. Mas numa conversa de trabalho, numa abordagem difícil, é importantíssimo ater-se aos fatos. É bom você sempre parar e analisar. A minha opinião pessoal importa nesse contexto? A minha percepção individual importa? Ou a minha opinião e a minha percepção individual, aquilo que eu tenho como particular, vai ajudar a resolver esse problema? Se sim, tudo bem. Se você é uma pessoa admirada, esse seu interlocutor gosta de ouvir o que você tem para falar, gosta de saber a sua opinião, interessante. Se os ânimos estiverem muito exaltados, é bom esperar, deixa essa poeira baixar e depois você marca essa conversa com todo mundo com a cabeça mais no lugar, porque senão dificilmente
vocês vão conseguir sair do campo do conflito e da disputa. O ponto 5 do passo a passo é prestar atenção ao início dessa conversa. Um quebra-gelo é super interessante, trocar uma ideia com a pessoa, perguntar como ela está se sentindo, perguntar e mostrar que você se importa com ela, perguntar alguma coisa da família dela, como ela está se sentindo no trabalho, tentar entender em que ponto vocês estão do início dessa conversa. Esse quebra-gelo é interessante, cria a aproximação, você dá uma diluída na formalidade e na tensão da conversa difícil, porque dependendo do assunto, o interlocutor já sabe que o que vai acontecer ali, então muita gente vem armada para essa conversa. E começar a fazer esse quebra-gelo, trazer uma linguagem mais acessível, mais calma para o ambiente, faz com que essa pessoa relaxe, entenda que ela não vai ser atacada e que ela pode sim se confiar em você, porque o fator confiança é muito importante numa conversa difícil, e que vocês vão caminhar por um caminho ali paralelo, horizontal, em que todo mundo vai estar jogando no mesmo time. Ó, o 6º passo é clichê, hein? A gente bate muito nessa tecla aqui, principalmente dentro das técnicas da oratória, que é falar com esse interlocutor na linguagem que ele entende. Não adianta nada você começar uma conversa difícil usando um vocabulário do qual a pessoa não tem acesso, que ela não está acostumada, ela não tem convivência com aquilo que você está falando, ela não sabe do que se trata. A forma como você organiza essa informação não faz sentido para ela. Então, atenção, sempre foco no seu interlocutor, nesse público que seja, né, de uma pessoa só, para você falar a linguagem que essa pessoa entende, da forma como é digerível para ela. Isso fica mais fácil. Veja, quando você traz para o seu alter ego essa linguagem e você fala da forma como acha bonito falar, você, em vez de criar aproximação, você distancia o seu interlocutor de você. A comunicação tem ruído e aí não adianta, a conversa difícil vai continuar sendo difícil. 7º passo é comportamental, postura de colaboração. Na hora de fazer esse posicionamento, deixar claro nessa comunicação, através do corpo, da voz e da forma como você distribui essas informações, de que estamos juntos neste barco. A sua postura de colaboração é o que vai criar o gatilho de confiança na pessoa que você precisa convencer, na pessoa que você precisa motivar, na pessoa que você precisa corrigir. Então, quando você diz, estamos no mesmo barco e aqui juntos vamos resolver essa questão, você cria um ambiente muito mais claro para essa conversa e também cria um caminho em que o outro se sente mais estimulado a colaborar. 8º passo é um alerta. Atenção! Ao menor sinal de vitimismo, sustente o seu posicionamento. Esse checklist aqui é justamente para você ir para uma conversa difícil preparado, para você entender que você não está indo ali no impulso, que você não está desqualificando sua argumentação e que você não está fazendo isso com base em nada. É interessante, se você percorreu esse passo a passo até aqui, você já parou para pensar 1000 vezes sobre a situação que você está vivendo e essa conversa e o que precisa ser gerenciado nessa abordagem. Então veja só, vai acontecer? Vai acontecer. Você vai esbarrar com um vitimista. O vitimista vai tentar te enganar, vai tentar contornar se colocando nesse papel. Se você já estudou o que precisava estudar, se você tem clareza e certeza da sua abordagem, da sua percepção e da sua análise, sustente e não caia nos encantos, no canto da sereia dos vitimistas, porque a gente acaba recuando e aí a gente fica contraditório, porque a gente fala que precisa de uma coisa, o canto da sereia do vitimismo ali vem, né? A vítima começa a chorar, a gente vai lá e recua e acaba que a gente se torna pessoas contraditórias nesse tipo de abordagem. Então é importante você já se proteger disso. O 9º passo é um reforço que eu já trouxe ali nos primeiros itens dessa checklist. Para você diminuir o tom da emoção, você vai precisar atentar-se aos fatos. O que é atentar-se aos fatos? Quando for argumentar, quando for provar para o seu interlocutor o que você está tentando dizer, o que você está tentando provocar, o que você está tentando mudar, é importante que você contextualize o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, quais são os fatos. Traga isso para a mesa, seja específico e objetivo.
E evite palavras vagas como muito, vários, sempre, porque muitas vezes essa pessoa não consegue acessar a sua linha de raciocínio, não vai entender as coisas como você gostaria e você sai dessa conversa difícil sem nenhuma resolutiva. 10º e último passo dessa checklist que, olha, vai mudar a forma como você se posiciona e conduz conversas difíceis aí no seu trabalho é terminar com tom de motivação. É esclarecer e reforçar se por acaso passou batido para o seu interlocutor de que você está junto com ele nessa missão, de que você vai ajudar e principalmente reforçar o que ele tem de bom e que você sabe que ele vai conseguir tocar, que ele vai conseguir palpar e que ele vai conseguir mudar. Isso é super interessante. Quando a gente consegue fazer esse incentivo, a gente dá uma injeção de ânimo no final dessa conversa, que já foi trilhada de uma forma difícil, que já colocou na mesa coisas desagradáveis. E se você termina num tom um pouco mais positivo, você diminui essa tensão, dilui um pouco essa sensação ruim que pode ter ficado desse momento que vocês passaram juntos, dessa conversa truncada. E aí a chance dessa pessoa sair da sua frente, sair da sua mesa, sair dessa ocasião mais inspirada a mudar ou pelo menos tentar a mudar de comportamento é muito maior. Que lista, hein, minha gente? Eu tenho certeza que se você percorrer esse passo a passo, você vai conseguir trazer para suas conversas difíceis muito mais objetividade, muito mais argumentação, muito mais estratégia e inteligência. E não tem como, tá no próprio nome, conversa difícil. O que é difícil não tem atalho. A gente não consegue percorrer atalhos em conversas difíceis. O bom é que a comunicação consegue nos ajudar, essas técnicas e ferramentas nos apoiam para que a gente atravesse essas situações com um menor impacto e de uma forma mais motivadora. Então eu espero que as suas conversas difíceis sejam menos difíceis a partir de agora. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho aqui e também seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Um beijo grande para você, muito sucesso e eu volto em breve com mais dicas aqui no canal. Tchau, tchau!